Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 48 do InvestidorCast e hoje nós vamos falar aqui sobre criptomoedas e o assunto vai ser sobre altcoins. Eu me chamo Clayton. Eu me chamo Eduardo. E hoje, então, esse assunto é muito legal e nós temos que começar também entendendo, né? Porque nós sabemos que as criptomoedas são divididas aí nas grandes criptomoedas, podemos chamar assim, nos criptoativos, mas as pessoas acabam no meio do caminho focando em algo que pode dar um lucro maior dentro do mercado cripto. Já é um mercado volátil e as pessoas acabam buscando o volátil do volátil, né? E aí entram as altcoins. Mas para que nós possamos entender um pouco melhor, explica aí, Eduardo, o que é uma altcoin? Então vamos lá. Hoje a gente trouxe esse assunto para literalmente desmistificar, né, a diferença das criptomoedas aí e também saber quando é um bom momento para se investir, né? Então começando pela sua pergunta, o que é uma altcoin, né? Então uma altcoin é toda criptomoeda que não é o Bitcoin. Então toda criptomoeda que não for o Bitcoin é uma altcoin. Basicamente é isso. Porque muitas pessoas acreditam, né, que as altcoins são aquelas criptomoedas pequenininhas. Mas na verdade não. Na verdade é toda criptomoeda que não for o Bitcoin. Então a gente pode chamar assim que o único que pode ser chamado, a única criptomoeda que pode se dizer que não é uma altcoin é o Bitcoin. E o porquê disso? Porque quando as criptomoedas foram criadas, não existiam as criptomoedas, existiam a criptomoeda, que seria o Bitcoin. Então não tinha essa ideia de se criarem mais variações ou outras criptomoedas. Então quando criou-se o Bitcoin, ele foi a criptomoeda. E tudo que veio depois dele é uma cripto alternativa a ele. Então por isso o nome altcoin. Legal saber disso, porque a maioria das pessoas assimila exatamente isso, né? Altcoin são aqueles projetos menores, né, que normalmente são mais voláteis. E você imagina que uma criptomoeda, enfim, quando toma uma certa proporção, aceitação, ela deixa de ser uma altcoin. Como, sei lá, se fosse a altcoin um período de provação, né? E quando ela se prova, ela deixa de ser uma altcoin e passa a ser realmente um criptoativo. Então, seguindo o que você perguntou, então nós podemos afirmar que o Ethereum, ele é ou não é uma altcoin? Exato. Essa é uma principal dúvida que as pessoas têm, né? Sobre o Ethereum. Então, isso quer dizer que o Ethereum não é por exemplo, então isso quer dizer que o Ethereum é uma altcoin também? Sim, o Ethereum é uma altcoin independente do tamanho, né? Como você mesmo citou, independente da capitalização de mercado, do tamanho. Qualquer criptomoeda que não for o Bitcoin é uma altcoin. O Ethereum, por mais que ele seja a nossa segunda criptomoeda aí em tamanho de capitalização de mercado, e por mais que ele seja a maior blockchain do ecossistema cripto, ele é uma altcoin. Por quê? Ele é uma criptomoeda alternativa ao Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda que foi criada. É um negócio interessante, né? É como se fosse imaginar e fazer uma analogia como, teoricamente, o Bitcoin é o ouro e o resto daí foram todas as moedas emitidas por países que se entende que tem um risco maior, entre outras coisas. Seria mais ou menos isso quando a gente compara Bitcoin com altcoins, é mais ou menos essa Perfeito. Você poderia dizer que tipo, o ouro é a origem de tudo e o resto são moedas fiduciárias, né? Exato, que daí vão ter um lastro normalmente, né? Era assim que funcionava no início, né? As moedas estatais e tal, elas tinham um lastro em ouro, porque realmente o que tinha valor era o ouro, né? Isso aí, perfeito. E nas criptomoedas elas giram em torno disso, né? Então o Bitcoin é a criptomoeda e a partir daí são outros projetos, mas não tem questão do tamanho dele, né? E sim, é só que ele não é o Bitcoin em si, né? Isso aí, perfeito. Legal. E quando a gente fala no quesito valorização e ganhar dinheiro, a gente imagina que, beleza, a gente entendeu que o Bitcoin tem toda a valorização, que o Bitcoin tem toda essa oscilação, né? Pô, chegou a valer quase R$400 mil aí o Bitcoin. Mas também tem várias criptomoedas menores, né? Que agora a gente já entendeu que são altcoins, que na real ela sai lá de centavos e pula, exemplo para $10. Mas se você pega o percentual, a explosão que ela teve uma valorização maior do que o Bitcoin teve aí nos últimos anos. Então, quando a gente fala nessa questão, na chance de você ganhar dinheiro, realmente você tem mais chance, na sua visão, de ganhar dinheiro investindo em Bitcoin ou investindo em altcoins? Então, vamos lá. Isso é principalmente a ganância que gira em volta do mercado cripto, né? Porque tem várias altcoins ali que podem transformar, por exemplo, R$100 em 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, né? Ou se você for um pouco mais arrojado, audacioso, você pode colocar, por exemplo, R$1.000 e isso se transformar em 800 mil, 1 milhão. Né? Isso aconteceu já. Então, no mercado cripto. E também aconteceu por conta de pessoas que investiram em altcoins. Só que aí, se a gente for analisar, né, a probabilidade de você ganhar dinheiro, ela é maior com o Bitcoin ou ela é maior com as altcoins? E a resposta é que a probabilidade é de você ganhar mais dinheiro com o Bitcoin. Porque o Bitcoin existe né?
As altcoins existem 21 milhões, não, 21 mil moedas, acho que agora está em 21.800, alguma coisa assim, quase 22 mil moedas, criptomoedas existentes, né? Então é 1 para 1, né, de chance, conta, né, 1 para 22 mil criptomoedas. Só que o ponto em questão é que se você souber uma estratégia para utilizar no Bitcoin, você vai ganhar dinheiro. Se você tiver uma estratégia para utilizar nas altcoins, você também vai ganhar dinheiro. Porque investir em altcoins não é investir no que estão falando. Não é investir só porque as pessoas estão comentando sobre determinada altcoin. Não quer dizer que você vai colocar dinheiro e vai ganhar. O que você tem que olhar? Fundamentos, né? Ver o que é aquele projeto, quem que está por trás daquele projeto, qual que é a ideia que aquele projeto proporciona e se ele vai perdurar ao longo do tempo. Então, existe uma probabilidade bem grande de você ganhar dinheiro também com altcoins, num valor até em percentuais bem maiores que o Bitcoin, só que você tem que saber o que você vai estar escolhendo, né? Porque se você escolheu o projeto errado, simplesmente você queimou dinheiro e vai perder com certeza. Eu acredito que esse acaba sendo um dos maiores erros de quem faz investimentos em criptomoedas exatamente por isso. Quando fala em cripto, ele acha que é tudo a mesma coisa, então ele busca a menor, que tem mais chance de explosão de valorização. Aí então ele compra uma altcoin, não tem gestão de risco, né? Meio que dá all-in num projeto que não conhece, indica que seguiu aí da internet, viu uma notícia que tal altcoin pode se tornar, pode ser utilizada por determinada empresa ou algo do tipo. Normalmente esses, como você falou, esses criptoativos menores, que seriam essas altcoins, elas têm essa chance de valorização, essa explosão muito maior, né? Eles valorizam num curto espaço de tempo e a pessoa perde a entrada, já entra valorizado, depois também é muito rápido para desvalorizar. Eu lembro bem um exemplo, o pessoal fazia o tráfego aqui da nossa empresa, né, o gestor de tráfego, ele investiu numa criptomoeda de 100, 200 reais e virou quase 20 mil, né, em questão de 1, 2 semanas, e depois virou pó, né? Ou virar pó, para quem não sabe, é cair 99%. Então, é muito complicado você entrar nessas altcoins sem você ter uma gestão, sem você saber o que você está fazendo, porque você vai do céu ao inferno muito rápido. Ele teve sorte, vendeu, a hora que valorizou, colocou um dinheiro no bolso. Mas dá para perceber isso, né? As pessoas que acabam buscando essa via rápida, elas não têm muito a experiência de dirigir em alta velocidade. Então, você entra, mas não sabe a hora de sair. E exatamente essas altcoins, é normal alguns projetos terem esse hype e, de repente, caírem 99% e deixa várias pessoas no prejuízo, né? Exato. Cria-se uma expectativa principalmente quando uma criptomoeda vai ser lançada, né? Cria-se uma expectativa e aquilo, né? Armazena-se, tipo, energia, a hora que ela lança, ela estoura, né? Tipo, só que esse estouro, se você for ver, às vezes é questão de minutos. Né, questão de poucos minutos ela atingiu um pico ali. Por exemplo, ela foi lançada ela tinha expectativa de ser lançada a 50 centavos de dólar. E ela sai no lançamento a $2. Se você não conseguiu entrar antes do lançamento, né, conseguir comprar essa e vender exatamente nesse pico, a probabilidade de você não conseguir ganhar dinheiro vai ser bem pequena. Vai ser bem grande, na verdade. Por quê? Ela vai se desvalorizar já no decorrer do dia e talvez já esteja valendo menos do que antes do lançamento dela, que, por exemplo, era 50 centavos de dólar, ela já deve estar valendo 10 centavos, 5 centavos e aí vai se desvalorizando. Então, por isso tem que tomar até cuidado com isso. E um ponto bem importante que você falou, não é porque as criptomoedas ela tem um valor menor que a chance de você ganhar é muito mais. Se ela não tiver nenhum fundamento, não vai adiantar nada. Eu vi uma notícia ainda hoje que diz que em torno de 12 mil criptomoedas somente em 2022 se tornaram zumbis. O que significa isso? Que não servem para nada. Tipo, foram só criadas e estão ali jogadas ao nada, ao limbo, Estão, né? seguindo a maré ali e tal, estão flutuando num... Isso, que não existe fundamento, não existe nada, tipo, foram pessoas que criaram, por exemplo, essas criptomoedas no hype, na alta do Bitcoin, pode dizer assim, na alta no mercado cripto, né, para tentar ganhar algum dinheiro em si, sim, com a venda dessas criptos, né, só que elas não tinham fundamento nenhum, elas só foram criadas num momento de euforia, né, para tentar pegar uma manada que estava ali, e o criador daquela cripto embolsar uma grana, só que é isso, acabou a alta, pronto, morreu. Morreu, né? E isso acontece muito, né? Pessoas que tentam criar uma criptomoeda com esse objetivo, não é criar algo que tenha um lastro, que tenha uma função, que tenha uma utilidade, podemos falar assim. A pessoa entra, monta uma criptomoeda para seguir uma tendência. A gente vê das séries, né? Lembra aquela série Round 6? Sim. Surgiu uma criptomoeda de uma série, né, de televisão, tipo, cara, não faz sentido, vai ser usado para que isso? E tanto que também ela teve um hype em determinado momento e depois desvalorizou. E você definiu muito bem, várias altcoins surgem, elas estouram no primeiro dia, ou que seja na primeira semana, e depois passa um tempinho. Normalmente, se você pegar 2 meses depois, você olha, ela está valendo menos do que quando ela foi lançada em si no mercado, né? Sim. Isso é muito comum acontecer
projetos novos, né, que se gera essa expectativa e várias pessoas tentam literalmente quase que tradear isso, né? Entra para, da hora que dá uma valorizada, cair fora, né? Não entra com o objetivo de carregar, mas entra com o objetivo de tentar vender, ganhar né? dinheiro com a especulação, né? E vender. Vamos para a próxima pergunta aqui. Então, seguindo nas altcoins, quando seria, então, o melhor momento, já que a gente está falando riscos, tem que tomar cuidado, elas surgem, valorizam e depois caem. Então, qual que é o melhor momento para você investir numa altcoin? Bom, o melhor momento para se investir numa altcoin, vamos dar um exemplo. Claro que se ela for um bom projeto e ela tiver um preço muito abaixo do preço que ela atingiu, por exemplo, num momento de forte alta do mercado cripto, claro que ela está te mostrando que é uma oportunidade de você comprar aquele projeto mais barato. Só que, qual que é o problema das altcoins? Se a gente está falando de altcoins fora de um movimento de alta do mercado cripto, então, por exemplo, o mercado agora, nós estamos aí há 8, 9 meses praticamente, quase um ano, quase 10 meses aí, que o mercado está em baixa, né? Que a gente está passando ali pelo tal do inverno cripto, né? Então, nesse momento, o que está acontecendo? Todas as altcoins, elas estão se desvalorizando e estão se desvalorizando mais do que o Bitcoin. Por quê? Porque todo o mercado cripto, todas as altcoins, que lembrando lá no começo são as moedas alternativas ao Bitcoin, querendo ou não, elas seguem a tendência do Bitcoin. Se o Bitcoin está se valorizando, as altcoins também vão seguir essa tendência e podem aí sim até se valorizar muito mais, né, em percentuais. Não estou dizendo que vão atingir todas o preço do Bitcoin. Só que se o Bitcoin está em tendência de queda, todo o mercado cripto ele é puxado para baixo. Então, o que acontece? Sempre que vão acontecer os próximos ciclos de valorização, são os melhores momentos para você começar a montar uma posição em altcoins. Então, quando o ciclo vira, que a gente começa a entrar no mercado de alta do Bitcoin, é o melhor momento para você se posicionar. Por quê? Antes disso, por mais que as altcoins estejam baratas, você entrar nelas é um risco muito alto. Por quê? Se o Bitcoin cair mais nesse período, nas altcoins, essa queda vai ser dobrada, triplicada. Então, as altcoins vão sentir muito mais. Assim como quando o Bitcoin voltar a se valorizar, as altas das altcoins vão ser duplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Então, o que dá para entender é que quando nós falamos em altcoins, todo o sistema de criptoativo, o Bitcoin ele seria o sol, né? Então, quando ele aquece, ele vai aquecer tudo que está à sua volta, né? Ou seja, as altcoins tendem a se valorizar e aquecer também. Ao mesmo tempo, quando o Bitcoin, que seria o sol, ele esfria, ele diminui a temperatura, vai diminuir a temperatura das altcoins, ou seja, entram também numa tendência de queda, né? E esse momento, então, que nós vivemos, que é um momento de lateralização, queda, né? Que a gente chama o período de acumulação, que a temperatura está mais fria, né? Do Bitcoin, um exemplo, e automaticamente ele derruba tudo. Então, esse seria o momento para você começar a se expor de forma responsável em projetos menores, em altcoins, né? Para que, se vier um mercado de alta, que o nosso sol venha aumentar a temperatura, essas altcoins elas têm a chance de subir a temperatura muito mais, né? Porque são projetos menores, mais voláteis, e automaticamente a gente sabe que aí entra, né, nesse período de euforia, né? Quando tem um aquecimento. Seria mais ou menos essa a ideia. Sim, perfeito. Essa ideia do sol é muito boa porque tudo gira em volta do sol. Exato. Né? Então, exatamente. Faria uma boa analogia para esse momento, sim. Que tudo gira em torno do Bitcoin, né? Seguindo aqui, se hoje você tivesse 10 mil reais, como você distribuiria se falando em Bitcoin e altcoin? Acredito que essa é uma dúvida que muitas pessoas vão ter, né? Quero começar e como é que faço? Coloco, 3 mil em Bitcoin, 7 mil em altcoin. Qual que seria uma distribuição interessante em 10 mil reais? Como que você investiria 10 mil entre altcoins e o Bitcoin? Então vamos lá. Desses 10 mil reais, eu acho que o mais interessante é a gente entender que como as criptomoedas são puxadas pelo Bitcoin, então 70% desse valor, principalmente se você é uma pessoa que está começando agora, 70% desse valor teria que estar em Bitcoin. Né? Os outros 30%, o que a gente faria? Pegaria pelo menos 20%, 20 a 25% desse valor e colocaria na segunda maior criptomoeda e também mais promissora, que é o Ethereum. Né? Então, que é o Ethereum. Então, a gente colocaria uma base firme na nossa carteira, nossa primeira carteira de investimentos aí. E o restante, os outros 10 ou 5%, aí sim, a gente iria para as demais altcoins de pequeno valor de mercado, mas com grandes fundamentos, né? Fundamentos que fazem total sentido. Para quê? Para que você distribuísse, e aí poderia colocar 10, 15 altcoins, por exemplo, nesse valor pequeno,
Por quê? Como isso que a gente está falando, né? Porque são criptomoedas que têm um grande potencial de crescimento. Então, se você analisou, entendeu a dinâmica daquele projeto, entendeu qual que é o problema que ele resolve, entendeu se ele está recebendo investimentos, porque hoje em dia muitas pessoas não estão dando muita bola para o mercado cripto, mas o mercado cripto é o mercado que mais está recebendo investimentos, principalmente de empresas bilionárias, né? Bilionárias, e que a gente está falando no sentido de bilionárias em dólar, né? Então tem muita empresa muito grande investindo forte nesse mercado, porque sabem que a hora que o mercado virar, né, a hora que a gente tiver um novo ciclo de alta, isso vai trazer muito rendimento, né? Isso vai trazer muito retorno. Então, essa seria a recomendação. Tipo, uma recomendação não, uma ideia de investimento para as pessoas que estão começando, né? Se tivesse 10 mil reais, colocaria 70% em Bitcoin, 20% a 25% em Ethereum, e os outros 5% ou 10% dividiria em altcoins bem fundamentadas, com projetos que fazem sentido. O que dá para perceber é que as pessoas acabam invertendo isso, né? Acabam, por exemplo, colocando 50% entre Bitcoin e Ethereum e os outros 50% deixa para diversificar em várias altcoins, mais, né? Ou até mais. E aí você vê várias pessoas depois não tendo estômago para aguentar a queda, né? Porque o Bitcoin, ele pode sim se desvalorizar como se desvalorizou aí nos últimos anos, mas é uma criptomoeda que existe há muito tempo. Então a tendência dela continuar existindo para o futuro é muito grande, assim como a Ethereum também, uma criptomoeda que já tem, podemos falar aí um tempo de estrada, já foi provada por vários, né? Hoje é muito mais do que podemos falar assim uma altcoin, né? Ele tem todo um fundamento, toda uma função dentro do ecossistema de criptoativos. E aí você vê várias pessoas entrando, seguindo um nome, uma tendência, e você falou muito bem, né? Hoje o mercado está meio esquecido, mas ele está esquecido não por quem está utilizando ou pensa em utilizar ele. Ele está esquecido pelos investidores, né? Investidores menores, né? Pela grande massa, né? Pela grande massa. Aí quando você vai para o investidor institucional, não é que ele está comprando criptoativos, mas ele está criando um negócio que vai depender da blockchain, que vai depender de criptomoedas e tal, né? Das altcoins ou do próprio Bitcoin. E esse é um ponto de extrema importância, porque é como se fosse na época das .com, você já teria a chance de estar podendo participar desse mercado, mas você está esperando ele amadurecer. Só que as empresas já estão estruturando seus negócios lá e, de repente, quando você deixar muito para o futuro, quando isso realmente for homologado, quando isso todo mundo tiver, quando eu sentir que eu fiquei para trás, eu compro, realmente você ficou para trás já, né? Porque esse é o momento. Tirar uma fatiazinha da tua carteira e alocar em bons ativos, porque esse é o melhor momento. É o momento que ainda o prédio está nos acabamentos finais, né? Então, ainda você consegue comprar o apartamento na planta. Se você deixar um pouquinho mais, já vai estar na mão do corretor de imóveis, já vai estar dentro de uma imobiliária e a gente sabe que o custo vai ser muito maior depois com a chave pronta, né? Com a chave na mão, o custo é mais caro, né? Exato. Então, a gente está ali na fase embrionária, né? Enquanto as coisas os projetos estão começando a acontecer, os testes estão sendo realizados, as empresas estão investindo para que aquilo se desenvolva com uma maior qualidade, né? É isso que você falou. Quanto mais tempo você deixar, mais as coisas vão acontecer. E a diferença é que quem entra agora e quem entra depois é a diferença do preço. Que vai pagar, né? Que vai pagar. Perfeito. A pessoa que entra agora está pagando X. A pessoa que vai entrar depois vai pagar 2X. A pessoa que vai entrar depois vai pagar 3X. Só que vai chegar um momento que todo mundo vai ter que comprar. Todo mundo vai ter que ter. E todo mundo vai ter que entender desse mercado. Né? E aí, quando esse momento chegar, as coisas estão muito caras, já é difícil você multiplicar o valor que você tem. Né? O que eu vejo é que algumas pessoas vão se convencer em investir em criptomoeda quando ela sentir que só ela não está investindo. Aí ela vai investir por isso. Fiquei para trás. Mesma coisa do que, sei lá, celular ou WhatsApp. Quem hoje não tem, né? Mas no início várias pessoas, não. Eu ligo, eu mando um torpedo, um SMS, eu vou lá visitar a pessoa, né? No sentido, sempre tem essa trava para nova tecnologia. E hoje simplesmente não tem. Você vai ver até o vozinho e tal, tem lá um WhatsApp para nem que seja mandar áudio, que é o que ele sabe fazer, mas ele tá dentro do sistema. Sim. E eu acredito que isso também vai acontecer nos criptoativos e muitas pessoas vão ser convencidas quando ela perceber que só ela não tem. Tipo, literalmente, ela parece um índiozinho. Ela tá isolada lá no meio da mata e todo mundo já foi para a cidade, ou todo mundo tá se expondo, e aí ela decide, vou ter que entrar também. Só que pode ter certeza, quem agir nesse pensamento vai estar chegando atrasado com certeza. Exato, perfeito. Vai exigir, quanto mais tempo você demorar, mais critérios você vai ter que analisar e entender para conseguir ter resultados maiores. Exato. E vale lembrar, é óbvio que tem pessoas que vão falar, eu sou conservador, eu tô saindo agora da poupança para investir em renda variável e tudo mais, mas o que nós estamos falando aqui, nós somos uma página de investimento. Nós sempre vamos incentivar todo mundo a tentar proteger o capital e ter parte do capital exposto a uma potencial valorização. Então, o que nós falamos aqui é que você deve sim tirar uma pequena fatia do teu capital, pequena fatia,
e investir em ativos que podem se multiplicar, né? Ainda mais quando nós colocamos altcoins, próprio Bitcoin, na escala de 5, 10 anos, isso que 10 anos eu já estou jogando bem para frente. A gente sabe que as projeções são bem inferiores a isso. Você tem chance de fazer vários X em cima de X, né? Várias vezes em cima do capital aportado. O ponto que fica é que, mais uma vez, quando nós estamos no inverno cripto, as pessoas não querem saber e ficam com medo. Elas seguem aquele padrão, né? Elas, no momento de compra, elas vendem, no momento de vender, elas estão comprando. E eu vejo muito isso acontecer, só que isso deve ser mudado, essa mentalidade, porque o pessoal já entendeu isso em renda variável, em ações e fundos imobiliários. Quando cai, ele já tem a visão. Opa, sim, então significa que se é um bom ativo, dá para investir? A resposta é lógica que sim. Então isso também deve ir para essa pequena fatia que você tem no mercado mais volátil, para também estar num momento de inverno cripto, que a gente tem, quem sabe, de mais 6 meses, 1 ano do mercado em baixa, nada mal de você estar alocando e se preparando, né? Literalmente, colocando a sementinha para que ela possa crescer, né, no futuro aí. Perfeito. Quem se preparar para isso, com certeza vai colher bons frutos. Né? É isso aí. E uma altcoin que você acredita que pode ser muito grande ainda, mas não vale o Ethereum. Então, vamos ver a pergunta que estava aqui, vou formular ela de novo. Então, você acredita que tem alguma altcoin que ainda tem algum poder de valorização interessante, mas ainda ela que não seja o Ethereum? Porque todo mundo fala, me fala uma altcoin e tal, tudo daí. O Ethereum, né? Justo pela possibilidade de ganhos e tal e tal. E tirando o Ethereum, qual outra altcoin aí tem alguma chance de correr bem nos próximos anos e se valorizar? Então, vamos lá. Uma coisa que, quando veio essa atualização do Ethereum, que agora mudou o Ethereum para 2.0, que tirou o Ethereum do Proof of Work para o Proof of Stake, tá? Quem quiser entender mais isso, tem vídeos lá no canal do Cripto. Mas o que aconteceu? Abriu um leque de possibilidades para outros tipos de criptomoeda, por exemplo, se integrarem à rede da Ethereum e conseguirem ter um plano de crescimento muito maior. E o que é isso? Então, dentre essas criptos que eu vou falar aqui, tem uma que eu acredito que pode se destacar muito. Claro, existem outras, mas essa aqui está indo para um lado bem bacana, que é a Polygon, Matic. O que essa cripto é? Ela é uma cripto de segunda camada da rede Ethereum. O que é a segunda camada? Todas as criptos ela têm um famoso trilema, que ela precisa ter segurança, né, escalabilidade e descentralização. E é muito difícil para qualquer criptomoeda conseguir escalar esses 3 pontos. Né? Então, geralmente, ela tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir focar em outro. Então, por exemplo, o Ethereum e o Bitcoin, eles focam na segurança e na descentralização e acabam pecando para a escalabilidade. Aí que vem a parte da segunda camada, que é uma cripto como a Polygon. A Polygon, ela vai se integrar na rede da Ethereum, né? E ela vai se integrar justamente na parte de escalabilidade. Ela é uma criptomoeda que consegue ter escalabilidade e a segurança dela e a descentralização vem por parte do Ethereum. Então, a Polygon ela é muito focada principalmente em DeFi, que são as finanças descentralizadas, e também nos games. Tá? Também nos games. Então, ela desenvolve muito game NFT. E também tem muito NFT que está disponível no mercado para comprar a partir da Polygon, porque ela é uma rede mais barata que comprar diretamente no Ethereum e é uma rede mais acessível. Sem falar, né, que agora ela, nos últimos meses aí, ela tomou as manchetes, porque ela fechou uma parceria com uma das empresas mais grandes que a gente tem, e o sonho de, acredito, qualquer pessoa aí possa, pelo menos uma vez na vida já passou à vontade, né? De ir para lá, que é a Disney, né? Então a Disney fechou uma parceria muito grande com a Polygon, onde a Polygon vai desenvolver toda a linha de NFTs da Disney e também o seu próprio ambiente virtual, né? O seu próprio metaverso. Eu acredito que quando a Disney anunciou isso, realmente todo mundo foi dar um Google lá, quem viu o que é Matic, o que é Polygon, né? Porque realmente é uma criptomoeda que aí chamou a atenção, né? E o interessante de saber que a Disney confiou nela é justamente, se falando só da Disney, a possibilidade que eles podem utilizar, né, essa altcoin de modo geral. Que ela pode ser muito mais do que uma altcoin, né? Quem entende vai saber que ela pode ser desde uma rede de validação, entre outras coisas, né? Mas, enfim, a Polygon, ela entrou nessa manchete por isso, porque, cara, a Disney ela pode criar NFTs dos seus próprios personagens, a Disney pode criar um metaverso dos parques para você rodar dentro dele, né? Então a Disney, sei lá, você pode usar, quem sabe no futuro, por que não? Para comprar dentro dos parques utilizando o próprio criptoativo
Estou dando um exemplo, né? Perfeito. Pode ser uma moeda de troca lá dentro também. Então vai muito além do digital, ele entra na camada de NFT, ele entra na camada de criptomoeda, ele entra na questão da web, né? Na web Sim. 3D e tal, ou seja, na web 3.0. 3.0, a web mais avançada, que seria o metaverso, de certa forma, a gente pode falar assim. E esse ponto que abre esse leque, né? Quando você entra nessa parte de criptoativos, realmente o nível que ele pode chegar são muito longe. E isso assusta algumas pessoas pelo sentido, eu não entendo nada disso. Exatamente se você vê que é algo tão grandioso, seria o motivo de você colocar parte do teu capital nisso. Até tem, né, uma entrevista que o entrevistador ele até zoava do Bill Gates, né, falando, para que vai servir a internet? Porque na época as pessoas não tinham visão do que a internet Exato. poderia se transformar. Na internet hoje que nós temos. Ele falou, você pode ter um blog para conversar com pessoas do que você gosta. Tipo uma revista que eu recebo de carros, né? Então o blog seria uma revista que ele fala. Aí, você pode gravar um jogo de futebol e poder assistir novamente. Aí ele olhou, tipo um gravador, como se tudo aquilo, né, que Já existia. Já existia. Tipo, não, você não está criando nada de novo. Tipo, isso nós já temos. E seria algo parecido hoje quando você fala nisso. Mas se tem o parque, eu vou querer ir na forma digital. Se hoje eu pago em dinheiro ou cartão de crédito, por que eu vou pagar no próprio criptoativo? Né? O que é uma NFT? Tipo, se eu posso comprar um boneco, um Mickey, um bonequinho, porque uma pelúcia, por que eu vou querer ter um Mickey digital? Podemos falar assim que seria uma NFT. Na real, a gente entende que vai muito além disso, né? Isso vai dar acesso especial para você entrar dentro do parque, ter acesso a lugares que os outros não têm, como se fosse um clube, um cartão Black. O cartão Black dá acesso a coisas que outros cartões não dão. Então, você ter uma NFT, exemplo da Disney, com certeza vai dar acesso a você a coisas que, se você não tiver a NFT, você não tem acesso. E é engraçado isso, né? Quem sabe hoje está nessa mesma situação. Exemplo, as pessoas hoje entendem muito bem o que é a internet e não vivem sem. Mas lá no início dos anos 90, né? Era zoado quem falava internet, porque mas isso já existe, tipo, tem gravador, né? Tem revista. Se eu quero falar com o meu amigo, eu mando uma carta, eu ligo para ele, por que eu preciso de internet para falar com o meu amigo? E nós vemos exatamente o passado quase se repetir, né? Perfeito. Só que de uma forma um pouquinho diferente. E trazendo até pra nossa realidade, né? A gente teve lá na Disney recentemente, né? Lembra lá que tinha as pulseirinhas, né? Que são os pés lá e aquele cartãozinho... As Magic Bands e tal, Magic né? Band e aquele cartãozinho que você ganhava que era o ingresso, Isso. né? Imagina isso, né? Se fosse no formato NFT. Hoje você pega aquele cartãozinho, leva para casa e é uma recordação, né? A Magic Band é a mesma coisa, né? Então sempre tem que estar se renovando. Se aquilo fosse já um NFT, você poderia, por exemplo, colocar níveis de tipos de NFTs, né? Porque você pode cadastrar como NFT comum, lendário, raro, né? Qualquer nível dentro dele. E também há tipos de benefício, né? Então, por exemplo, até as filas dentro do parque, né? Se você tem um NFT, se a tua entrada foi comprada com um NFT lendário, você não enfrenta fila, né? Você tem comida grátis, você tem bebida grátis dentro do parque. E aquilo que, quando você sair de dentro do parque, ele ainda vai continuar tendo o mesmo valor e vai poder ser até comercializado com outra pessoa. Você pode até passar para frente, literalmente. Né? Exatamente, você consegue fazer negócios com aquilo, né? Então, esse é um mundo de oportunidades que um NFT cria e que as pessoas ainda não conseguem entender, né? E isso não só se falando da Disney, se falando de um jogo de basquete, você vai lá entrar com um NFT, você pode, depende do tipo de NFT, acesso a camarote, acesso às salas VIPs. Alimentação. Então, tem muita coisa. É o mesmo ponto que você citou ali da internet, né? Existem várias coisas que se parecem, mas tem funcionalidades diferentes que as pessoas só não conseguem enxergar agora. Mas daqui a alguns anos elas vão ver que, tipo, aquilo vai se entrar na vida delas, assim como o cartão de crédito chegou. Né? Parecia que a internet entrou, o smartphone entrou. Exato, né? Parecia que era algo difícil, raro, mas hoje você já não vive sem aquilo e é uma comodidade, né? Então, os NFTs, as criptomoedas, tudo isso não veio para tomar o lugar, mas veio para conviver junto, né? Exato. Veio para ser utilizado como complementos e quando você se deparar, vai ser tudo normal, né? Tudo vai estar interligado. É isso aí. É por isso que tem que tomar muito cuidado em negar algo, né? Porque é novo, você nega o novo. Porque isso nós vimos acontecer com a internet, aconteceu com computadores, smartphones. Vem com absolutamente tudo. Sempre uma nova tecnologia dá aquela assustada do novo e as pessoas... Não vai dar certo. Não, assim já funciona. E daí vê, mas desse jeito funciona melhor. Só que parece que a grande massa tem que ir para depois as pessoas aceitarem. Até hoje, nesse mundo digital, as pessoas estão mais rápidas nessa aceitação. Né? E se você está assistindo esse podcast e ainda tem 0% do teu capital exposto a criptoativos, saiba que você já deveria ter um pedacinho. O que a gente está falando é um pedaço responsável. Coloca lá 1, 2, 3% no máximo, mas você já deveria, né? Porque esse mercado já é presente e ainda estamos em um período de evolução, em um período interessante de investimento, né? Então, por isso, esteja ciente que não existe momento melhor para começar se falando do que agora. Não tem como voltar no passado,
mas tem que começar hoje. Hoje está num momento interessante para investir em criptoativos. E, pessoal, esse foi o nosso Investidor Cast 48 sobre altcoins. Nós esperamos ter agregado aí para vocês. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, nos sigam no nosso Instagram, no Instagram do Você Cripto, nos sigam nos canais do YouTube. Esse conteúdo está disponível no Spotify, então você que quer também acompanhar pelo Spotify, às vezes está vendo no YouTube, saiba que está no Spotify para você poder escutar no teu carro, viajando e tal. Apple Podcast, se você utiliza, Exato. Google Podcast. Várias plataformas de podcast nós estamos presentes. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Isso aí, pessoal, até a próxima.